Nesta aula, nós vamos aprender a integrar a nossa API a um banco de dados. Afinal, nós queremos salvar os dados dos usuários, do nosso aplicativo e tudo mais, em um banco de dados de uma forma persistente. Para isso, você vai precisar ter instalado aí na sua máquina o MySQL Community Server, na versão 8 ou qualquer outra anterior também deve funcionar muito bem aí. E aí eu não vou fazer o tutorial aqui, senão vai ficar muito longo, né? Então você pode encontrar com o tutorial na net aí. Caso você não consiga, você manda no comentário que a gente dá um jeito de te ajudar. Beleza, instalou o MySQL, deve vir junto na instalação aí já um MySQL Workbench, que é uma interface gráfica para acessar o MySQL. Eu vou acessar aqui, ó, Database, Connect to Database. Estou aqui com a minha conexão localhost, usuário root. Vou botar aqui a minha senha poderosa. Você tem que saber a senha do seu usuário, hein, cara? Isso é importante para a gente configurar a API lá. Então, eu vou colocar aqui minha senha Guarino, senha super segura minha, na minha máquina aqui, beleza? E aqui no servidor de banco de dados, né, já na IDE, na interface gráfica aqui do Workbench, eu vou criar um banco de dados chamado Tem Tudo Aqui. Então, eu vou usar aqui Create Database. Você pode fazer com o botão direito também, tem um monte de caminho, né? Create Database tem tudo aqui. Se eu der um botão direito aqui, Refresh All, já tem o banco de dados aqui. Só isso que nós vamos precisar nesse primeiro momento para que nós possamos fazer essa integração com o banco de dados. E como que nós vamos fazer a integração com o banco de dados? Bem, nós vamos utilizar o TypeORM. E o TypeORM ele é um mapeador de objeto para relacional. E o contrário também, de relacional para objeto, né? Então, a gente tem aí vários ORM no mercado, tem um Entity, tem um Hibernate, que é muito conhecido também. Existem outros ORM e o TypeORM ele funciona muito bem com JavaScript, com TypeScript. E funciona muito bem com o Nest.js. Eu vou colocar esses links todos na descrição do vídeo, você vai conseguir acessar aí muito bem. Aqui nós vamos seguir esta documentação do Nest para como configurar o TypeORM no Nest.js. E aí eu depois vou passar alguns bizus para você poder ter uma configuração um pouquinho mais apurada aí. Primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o módulo do TypeORM e do MySQL no nosso projeto de API. Então eu vou lá no terminal aqui do VS Code e vou colar aquela instalação dos dois módulos ali. Vou fazer a instalação aqui. Instalados esses módulos do TypeORM e do MySQL, né? Nós vamos para a próxima parte, que é criar um arquivo chamado Database Provider TS, né? Onde você vai criar esse negócio. Aqui na nossa pastinha source src, eu vou criar uma pasta chamada Database, que vai ter as configurações do nosso banco de dados. E aí agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar um arquivo Database Providers TS. Então vou dar botão direito, nada, vou aqui em New File. Criei esse carinha e aí é Ctrl C, Ctrl V mesmo. Eu vou copiar isso aqui tudo e vou colar aqui. O que você tem que mudar? Aqui tem um nome para esse provider, né, que é um Database Connection. Esse nome nós vamos usar mais para frente. O tipo é MySQL, que eu posso usar, por exemplo, Post. Eu posso usar outro banco de dados relacional com o TypeORM e também no banco de dados não relacional. Nós temos a porta 3306, que é padrão. Se você não instalou em outra porta, vai ser a mesma porta aí. Com a senha, a minha senha é Guarino. E o banco de dados tem tudo aqui, que foi aquele banco que eu acabei de criar lá no nosso MySQL. Muito bem. Esse Synchronize True, o que significa? Significa que toda vez que você rodar a sua aplicação, rodar a sua API, o Nest ele vai tentar sincronizar o banco de dados com as suas classes. Então, nós vamos trabalhar com classes, objeto. Então, nós estamos falando da parte de objeto, trabalhando com classes, e da parte relacional, trabalhando com banco de dados relacional, com tabelas. Se você não entende programação orientada a objeto, eu tenho um curso aí que vai te ajudar muito já no canal, já um curso bem antigo, mas que tem todos os conceitos assim, essenciais de programação orientada a objeto. O pessoal gosta bastante, então você pode assistir aí que vai te ajudar muito a entender isso. Beleza, esse Synchronize True não deve ser usado em produção porque você pode acabar tendo perda de dados, diz até na documentação aí do Nest.js. Então eu vou colocar aqui só para facilitar o nosso serviço inicial e depois eu vou mostrar mais para frente como que a gente pode fazer manualmente. Tá aqui um warning aqui falando, ó. Beleza. Depois disso eu vou criar um Database Module TS na mesma pastinha Database, então vou clicar nela aqui, ó, colocar um maisinho arquivo. Beleza, eu vou copiar aqui tudinho, ó. Show de bola, Ctrl C, Ctrl V. Ele está fazendo referência àquele arquivo Database Providers TS lá. Show de bola. E aí, nós então vamos agora começar a fazer
módulo de exemplo, né? Nós vamos criar módulos na nossa API para cada coisa nossa, né? Então, nós temos, por exemplo, usuários, nós temos compras, vendas e qualquer outra coisa. Nós vamos criar módulos para cada coisa, para cada tipo, como se fosse cada tipo de dado do nosso sistema. Beleza. Então, nós vamos seguir aqui também a documentação do Nest.js para que nós possamos fazer um exemplo disso. Muito bem. Uma primeira coisa que nós temos de exemplo aqui é para criar uma classe foto, e aí utilizando esse padrão de projeto chamado repository, né, repositório, nós vamos trabalhar com o type ORM dentro do Nest.js. Beleza. Eu vou criar aqui então uma pastinha no src, ó, chamada, no meu caso eu vou criar usuário, né, porque nós estamos trabalhando com usuários aí, queremos fazer o cadastro de usuários, então eu vou transferir o que está na documentação para o usuário. Então, no lugar de chamar photoEntity, eu vou colocar o nome de usuário.entity.ts. O que é essa classe? Essa classe aqui é a classe para que nós possamos falar assim, ó, existe um usuário e o que esse usuário é no banco de dados. Como é que essa classe vai ser representada no banco de dados? Então, o nome da classe vai ser usuário. Ela vai ter um ID, nós vamos ter um ID mesmo do usuário, vamos ter um nome do usuário, vamos ter, por exemplo, um e-mail do usuário, e aí eu posso aqui no type ORM, dentro do Nest, eu consigo ter algumas configurações. Por exemplo, o nome vai ter tamanho 500 no máximo. Uma SQL, na verdade, o máximo de um campo texto varchar é 255, acima disso ele é do tipo text. Para nome, 255 é muito, então eu vou botar 100 aqui, beleza. O nome da coluna eu posso mudar. Qual que é o nome no banco de dados? O nome do banco de dados está diferente, então eu posso mudar aqui também. Do contrário, eu posso só deixar assim, ó, e-mail. Beleza, e vou colocar também uma coluna aqui chamada senha. Muito bem, eu vou só colocar o tamanho aqui dessas colunas que são do tipo texto, 100. E aqui eu vou colocar 255, vou meter uma criptografia marota lá depois. Beleza, se eu tiver número, por exemplo, eu posso colocar ele também e tudo mais. Show de bola. Então, nós vamos ter o nosso usuário, que ele vai ter ID, nome, e-mail e password. Vai ter uma senha. Maravilha. Com isso aqui, cara, nós vamos, então, ter a nossa entidade. O que é uma entidade? No banco de dados, isso vai virar uma tabela, mas para nós é uma entidade, que é uma entidade do nosso relacionamento entre classes que nós temos aqui no nosso software com o modelo relacional que nós temos lá no banco de dados do MySQL. Muito bem. Depois nós vamos criar então um photo providers. Na verdade, eu vou criar um diferente aqui. Eu vou criar um usuário.providers.ts. Vou copiar esse cara aqui. Beleza. E aí eu não vou usar photoEntity, né? O meu é usuário.entity. Minha classe não se chama photo, chama-se usuário. Vou dar o nome aqui de usuário providers. Aqui vai se chamar usuário repository, ou seja, ele está criando um tipo de repositório que eu estou dando o nome para ele de usuário repository. Beleza, e quando ele fizer esse repositório, ele diz respeito a quê, né? Como é que eu estou aqui como se estivesse me conectando aos usuários do banco de dados, né? Como se eu estivesse criando aqui uma forma de manipular a tabela de usuário no banco de dados. E aí eu vou colocar aqui a minha classe usuário. Show de bola. E aqui eu vou colocar o Database Connection. De onde que vem esse nome? Vem lá daquele Database Providers que foi criado. Ó. É esse nomezinho aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui a entidade, usuário, e nós temos uma forma de como mapear, né? Fazer uma conexão com esse repositório de usuários que nós vamos usar mais para frente, agora aqui no nosso service. Dá um bisuzinho. Nós vamos criar, então, no lugar de criar um photo service, nós vamos criar um usuário service. Então, vou colocar aqui usuário.service.ts e aí eu vou copiar esse cara aqui também e vou fazer uma mudança bem de boa para a gente aqui. Não vai se chamar, então, photoEntity, é usuário, beleza, usuário service, e aqui vai se chamar usuário repository. Até esse negócio de ficar usando string não é muito bonito, sabe? Não, a gente não deveria fazer isso, a gente vai aprender a corrigir isso aí depois, mas por enquanto a gente vai deixar assim como string mesmo. Aqui eu estou mudando o meu repositório, é um repositório de usuários, o nome dele é usuário repository, tá meio inglês, português, mas vai ficar assim mesmo.
E usuário, então eu tenho uma lista aqui de usuários. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Aqui eu já estou criando um método, que já veio até aí nesse código da documentação, um método para listar todos os usuários. Olha como é que fica fácil listar todos os usuários. Tem um método aqui findAll, posso chamar isso aqui de listar, por exemplo. E ele vai retornar uma lista de usuários, uma promise de lista de usuários. Né? Porque como é que eu sei que é uma lista? Porque tem aqui o vetorzinho aqui, ó, abriu, fechou, colchete. Beleza, e como é que eu faço para fazer uma busca no banco de dados? Eu vou colocar this, por que this? Porque eu estou fazendo referência a um objeto da minha classe, usuário service. Usuário repository, que foi esse cara injetado aqui, o meu repositório ele tem uma injeção de dependência aqui. Find, quando eu faço find, ele vai retornar todos os usuários que estão no meu banco de dados. Existem muitas formas de manipular isso aqui. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhada na documentação do TypeORM para você entender como é que faz consulta, como é que faz criação de objeto. A gente vai aprender tudo aqui, mas a gente não vai ser tão flexível, né? Porque a gente vai fazer de acordo com a demanda do nosso aplicativo. Mas o que variar disso, você vai encontrar na documentação aí muito bem. E por último, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro do usuário um usuário.module.ts, show de bola, e vou copiar esse cara aqui. Maravilhoso. Acabou a documentação ali, né? Aqui não se chama for providers, chama-se usuário providers. Vou dar o nome aqui de usuário providers, usuário service, usuário. Aqui também quem que eu vou fazer referência certinha aqui. O que é um módulo? Do mesmo jeito que a gente tem um módulo aqui, ó, o módulo da aplicação, e nele nós podemos importar coisas, informar quais são os controllers e informar quais são os providers, nós podemos fazer isso com todos os nossos módulos. Observe que é a mesma coisa. Então, para a gente não ter tudo dentro de um arquivo só, tudo dentro de um controller só, nós podemos então separar todo o nosso software em módulos, e esses módulos vão ser importados dentro do app module. E quando nós fizermos isso, nós vamos conseguir manipular de forma separada o código de usuário, o código de compra, de venda, de qualquer coisa que a gente for criar. Isso é muito bom para que a gente não faça tudo dentro do mesmo código. Faltou mudar aqui embaixo, ó, chama usuário module. O que é importante eu fazer agora? Do jeito que está, a minha aplicação, a minha API ainda não enxerga o meu usuário module. Não enxerga o módulo de usuário, não enxerga então o repositório, não enxerga nada. Por que não? Porque eu preciso vir aqui no app module e fazer o seguinte, ó. Eu preciso colocar aqui, ó, usuário module. Quando deu um enter aqui, ele já importou aqui em cima. Ou seja, neste momento, o que acontece é que a minha aplicação, a minha API, entende os usuários do banco de dados. Então, eu vou mostrar para você aqui que está funcionando, que está maravilhoso. Você vai dar um bisu já. Eu vou dar aqui um npm run start dev. Meu dois pontos sumiu aqui, beleza, apareceu. Vamos aguardar rodar. Se você está no nosso amigo Windows, pode ser que aconteça um erro aí macabro, né? Tem aqui assim, ó, pô, o cliente, né, não suporta esse protocolo de autenticação, não sei o que, por causa da versão do MySQL 8 aí. Se isso acontecer, você vai aqui no seu Workbench e vai rodar esses dois comandos aqui, ó. Você vai dizer que o usuário root, ele vai logar com a sua senha, minha senha aqui segura pra caramba, Guarino, vai logar com uma senha nativa, né? Um tipo nativo de senha do MySQL aí. Beleza. Desse jeito, você vai conseguir que o seu usuário root, é como se você estivesse indicando que o seu usuário root ele pode logar com uma senha nativa do MySQL, e aí você tem que rodar esse flush aqui depois para que ele possa confirmar essa alteração que você fez. Então, se você teve esse erro, você vai lá no seu MySQL, roda esses dois comandos aqui, primeiro um, depois o outro, e aí depois você vai voltar aqui, dar um Ctrl S no seu código, qualquer lugar dele aí, ou senão você para e roda de novo, e ele vai dar bonitinho aqui, ó. Rodou bonitinho, a sua API já está funcionando novamente, conectada ao servidor de banco de dados aí. Beleza. Só que o que acontece, né? Você fala assim, tá, como é que eu testo essa birosca? Então nós vamos fazer uma coisa. Observe o seguinte, nós temos um app controller. App controller que nós temos lá, daquele um que a gente fez no primeiro teste lá, que já vem no projeto do Nest.
mas nós não temos um usuário controller. E quem deve controlar as requisições do usuário, não sei se você lembra na outra aula que eu falei lá, eu falei que esse cadastrar estaria no lugar errado, que a gente criaria um módulo depois. Chegou a hora de fazer isso. Isso aqui tem que estar dentro do controller do usuário. Então eu vou lá na minha pastinha de usuário, vou dar um new file, vou chamar de usuário.controller.ts. Beleza. Eu vou copiar aqui esse cabeçalho, ó, que é a mesma coisa que nós vamos usar. Muito bem. Então, eu vou lá no meu usuário controller, vou colar esse cara. Aqui só não vai ser app service, aqui nós vamos ter um usuário service, e aqui vai ser usuário service. E aqui também o nome dele não vai ser app controller, vai ser usuário controller, e aqui usuário service e usuário service. Muito bem. Do jeito que está aqui, do jeito que está, nós temos aqui uma classe usuário controller. Show de bola. Só que nós não estamos fazendo nada aqui, né? Então eu quero testar com você a API. Então eu vou testar de algumas formas aqui para a gente poder fechar. Primeira coisa, eu vou fazer um get. Vou fazer um get aqui bonitão lá da API mesmo. Vou chamar aqui esse método de async, vou chamar de listar. E esse cara, o que ele retorna, né? Esse cara retorna uma promise de usuário. E de onde que ele vem? Né? De onde que nós vamos chamar esse cara aí? Primeiro eu tenho que importar aqui o usuário, minha classe usuário. E ele vai retornar, observe que eu consigo chamar o service, o controller sempre chama o service. Então, eu vou fazer assim, ó, retorn dis.usuárioservice.listar. Lá dentro tem um método listar, né, cara? O método listar que está dentro do usuário service aqui, ó, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Ele lista todos os usuários. Vamos ver se isso realmente funciona? Então, eu tenho aqui um usuário controller, beleza, com um método listar, que ele vai listar todos os usuários do banco de dados. Para poder dar um nome, uma rota para esse controller, eu vou chamar aqui de usuário. Ó. Então, como é que eu chamo esse cara? Localhost, a porta que está rodando, e a porta é do 3000, barra usuário. E aí, eu vou chamar, se eu chamar só barra usuário, ok, eu posso colocar aqui ainda um listar, ó, barra usuário, barra listar, por exemplo. Então, vamos fazer isso. Está rodando aqui a API, show de bola. Eu vou agora aqui, ó, muito bem, vou aqui no meu localhost, 3000, barra usuário, barra listar. Show de bola, cara. Não deu certo. Por que ele não deu certo? Por que ele não encontrou o meu controller? Porque eu não fiz uma coisa muito importante aqui no meu módulo usuário. Eu não especifiquei que o meu controller ele existe. Então, eu tenho que chegar aqui e fazer assim, ó, usuário controller. Lá no meu usuário module, eu preciso colocar controllers, usuário controller. Observe o seguinte, quando ele rodou a API aqui, ó, ele não mostra uma rota, usuário listar. Quando ele agora rodou de novo a minha API, observe que ele já mostra uma rota barra usuário barra listar. Por quê? Porque agora ele enxergou o controller. Então, isso aqui é muito importante. Se eu voltar lá agora, ó, vou dar um F5, ele não retornou nenhum usuário. Mas se eu cadastrar, vou até cadastrar na mão aqui mesmo. Ó. Eu quero que você veja uma outra coisa também importante. Então, eu dar um refresh all aqui. Por quando a gente usou aquele synchronize lá na configuração do banco de dados, né, cara? Quando a gente usou o synchronize lá no database providers, ele sincronizou, ele criou a tabela de usuários a partir da minha entity, da minha entidade. Então, eu tenho aqui, ó, a minha tabela de usuário já criada. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, vou colocar alguns dados aqui nessa tabela de usuários. Beleza, vou botar um nome aqui, João, e-mail joão@gmail, senha 123, beleza. Vou dar um aplicar, ele criou o cara, fechou. Então, eu tenho um usuário agora cadastrado. Se eu venho aqui, ó, na minha URL do F5, ele já traz o João. Então, já está funcionando com o banco de dados. Nós vamos aprender na próxima aula como que a gente faz o cadastrar acontecer.